leio, eu me coloco no lugar das pessoas. E ao me colocar no lugar das personagens, ao pensar o que levou a prima Luísa, do primo Basílio, a destruir sua vida, ao pensar no que levou Emma Bovary a matar-se e acabar matando sem querer sua filha e seu marido, ao pensar no que levou Capitu a fazer ou não fazer, o que fez ou não fez, ao pensar no ódio de Bentinho, ao pensar na desconfiança de Dom Casmurro, ao me colocar no lugar dessas personagens, ao acompanhar o final como a Ceci num tronco e o sempre fiel Peri ao seu lado, ao pensar numa indígena completamente fake como Iracema, capaz de ter um discurso retórico romântico no litoral do Ceará do período colonial, ao pensar em todas as propostas literárias, ao pensar na escravizaura, ao pensar no moço loiro, no bom mulato, ao pensar na normalista, ao pensar na Luísa da Carne, ao pensar em todas essas personagens, eu fiz um exercício de compaixão, do latim compassio, sentir junto. E eu me tornei uma pessoa melhor, porque eu fui capaz de sair da minha cegueira tradicional e me colocar no lugar de alguém. Ler me transforma, porque ler me insere num grupo maior. Todas as vezes que eu enfrentei um outro autor quase comparável a Shakespeare, no efeito que teve sobre a minha alma, que foi Dostoiévski. Toda vez que eu tive que pensar em Raskolnikov, na cena que ele mata as irmãs e eu sozinho em casa assustado. É importante dizer que eu li a primeira versão do Crime e Castigo numa tradução da editora Globo feita do francês. Uma edição muito bem cuidada, mas feita do francês. O francês tem o poder de tornar tudo simpático, elegante. Quando eu li a primeira vez, se não faz muitos anos, traduzido direto do russo, eu tive acesso a um outro livro. O russo tem uma secura narrativa e uma beleza literária única. O francês, tudo que diz, torna simpático. Allez à la merde. Oui, je m'en vais. Tudo é simpático, tudo é doce em francês. O russo aparentemente funciona como alemão, até quando ama, gospe. E traz a pessoa a um senso de realidade. Mas eu não falo russo para poder julgar nada disso. Raskolnikov mudou a minha vida. Os 3 irmãos Karamazov dividiram a minha alma. Um que era puro sexo e sem caráter. Outro que era um intelectual dedicado e cético. E outro que era Alyosha, o mais novo, um religioso. Cada parte de mim era um pouco disso. A idade me afastou muito do puro sexo e me aproximou do intelectual. É um destino que a gente vai ter. A gente começa a pensar mais e fazer menos e ter mais exercício da memória, mas isso é até bom. Esses 3 irmãos Karamazov mostraram uma questão muito importante. Todas as partes constitutivas da possibilidade do comportamento humano. Quando eu fiz aquilo sobre o qual já escrevi tanto, e ingressei no trecho do Grande Inquisidor do Dostoiévski, no qual o cardeal de Sevilha entrevista o próprio Jesus que fica mudo, eu nunca li um questionamento sobre a natureza humana tão denso em toda a minha vida. Ao terminar esses trechos, eu emergia um pouco assustado, às vezes chorando, às vezes com medo, às vezes simplesmente em silêncio, imaginando como é possível isso, que dimensão da humanidade isso me oferece, como eu sou pequeno diante de tudo mais. E aqui vem o último grande benefício da leitura. Quem não lê será muito mais sozinho e solitário do que quem lê. Porque necessariamente em algum momento nós estaremos sozinhos. Necessariamente eu não estarei com as pessoas que eu gosto. Em algum momento, em especial a partir da minha maturidade, eu estarei mais sozinho. Quem tem filhos, então, tem uma chance de solidão enorme no final. E mais dura ainda do que qualquer outra. A solidão a 2 ou individual é uma solidão pesada. E eis que está ali na minha estante, ou está no meu tablet, a possibilidade de formar
uma amizade temporária com Kafka e acompanhar alguém que tem a infelicidade de virar uma barata, ou um inseto, como diz o livro, que não cita barata. Ali está Érico Veríssimo, que me encantou quando eu era criança com coisas que ninguém mais lê. Tibicuera, Olhai os Lírios do Campo, Clarice. E depois, quando descobri O Tempo e o Vento, até hoje, citei hoje de manhã, como eu acompanhei Ana Terra, Pedro Terra, o Capitão Rodrigo, como eu acompanhei Rodrigo Cambará, como eu acompanhei a luta pelo Sobrado, como eu acompanhei essa reflexão sobre a história e sobre o Rio Grande do Sul. Como está na minha cabeça o encontro que o Capitão Rodrigo tem na mítica Santa Fé, a Macondo do nosso estado, onde o capitão diz que vai entrando e se espraia nos pequenos do Depranche e nos grandes do Detalhe. E Pedro Terra, taciturno, responde, pois de, e o enfrenta, e os dois se tornam amigos. Como essa viagem, e principalmente um livro que não faz parte disso, Incidente em Antares, que eu considerei uma das obras mais bonitas do Érico e da minha vida. Como é possível pensar no sentido da vida após a morte, através dessa curiosa greve de coveiros, que leva ao centro da cidade esse grupo. Ou seja, de que forma tudo isso me faz companhia até hoje? De que forma, levando para a cama ou lendo na minha mesa, lendo na minha escrivaninha, lendo na minha sala na Unicamp, lendo nos muitos aviões que eu pego, lendo obras notáveis ou obras técnicas, lendo livros de filosofia ou romances, acompanhando cada autor e tendo que repensar. Como me entrevistaram em São Paulo se eu era a favor da pena de morte. E a única resposta que eu posso dar é: você já leu Na Colônia Penal de Kafka? Se você leu Na Colônia Penal de Kafka e entendeu, você não consegue responder essa pergunta com tranquilidade. Porque só pode responder a tais perguntas centrais com tranquilidade pessoas que tenham lido muito pouco, que pensem pouco e, como tal, têm uma certeza absoluta sobre quase tudo. Eu não tenho certeza sobre quase mais nada, mas uma das certezas que me resta e com a qual eu conduzo a conclusão é de que a vida é imensamente mais vazia, imensamente mais dura, imensamente mais triste, melancólica, vazia, depressiva, se não houver a possibilidade de eu ler, de me transportar para lugares, de fazer essa aventura, de acompanhar o navio baleeiro em busca de Moby Dick e de refazer a minha vida a cada página, a cada instante. Nunca serei intelectual, mas repito, como na tabacaria do Fernando Pessoa, que eu não sou ninguém, obviamente nunca serei ninguém, mas tenho em mim tudo, todas as esperanças humanas. Foram os livros que me deixaram desejosos de permanentemente, para sempre, enquanto eu tiver um suspiro em mim, de ler, de descobrir. O resto, tirando os livros, tirando a descoberta que eles se referem, o resto eu repito, o meu doce príncipe, o resto é silêncio. Porque fora dos livros tem este silêncio brutal que hoje se chama redes sociais. Um silêncio absoluto, em que ninguém diz nada, ninguém escuta ninguém, e todos curtem o vazio absoluto, que vai e que volta, de frases perdidas, de quem não consegue olhar de cara para a medusa e dizer: eu prefiro virar pedra, mas olhar direto para a vida, do que levar essa vida neutra, morna, sem sentido e sem sabor, da certeza absoluta. Por isso eu volto ao primeiro conselho para encerrar, gente. Aos 53 anos, posso dizer com clareza, quem tem 15, 20 ou 30, leiam. No final, vocês terão só uma coisa na sua cabeça: suas personagens, seus livros, sua aventura e o conhecimento de ser através de tudo isso. Leiam e vocês serão. Ler é viver, ler é ser. Quem não lê, só lhe resta entrar no Face e dizer kkkk. É tudo o que resta. Muito obrigado.